what's up fam? Sejam todos bem-vindos ao Mr. Prevent Media. Eu respondo pelo nome de Daniel Junior Samuel Injan, a.k.a. Mr. Prevent. E como prometido, eu já trago aqui o meu convidado, onde vamos falar de um tema extremamente relevante na sociedade moçambicana. Vamos falar da importância das organizações não governamentais no âmbito do combate ao HIV no país. Então, neste momento, eu vou dar um espaço para o meu convidado para poder se apresentar. Boa noite, family. Boa tarde, dependendo da hora em que vão poder curtir ou assistir esse vídeo. Então, meu nome é Estevão Holland, sou um ativista social e faço parte também da Associação Comunitária de Apoio em Saúde e várias associações e outros projetos que eu estou envolvido. De formação, eu sou um técnico de medicina preventiva, também sou antropólogo, não é? Sou antropologia médica e saúde pública. Então estamos aqui com o Mr. Prevent para ter uma conversa sobre aquilo que é o assunto do momento, né, de todos os países, principalmente dos africanos, que é a questão de HIV. Então aproveito também convidar a todos para poderem seguir os trabalhos dele, né? Então vamos a isso, pessoal. É isso, como dizia o meu convidado aqui, esse tema é muito importante porque relata a importância das organizações que estão a combater uma entidade patológica, ou nesse caso uma doença que tem ceifado vidas a nível mundial. É considerado como sendo uma pandemia, que é o HIV e SIDA. Então, dando introdução assim ao nosso debate, à nossa entrevista, à nossa conversa, eu vou lançar uma questão aqui assim para o meu convidado, para o Estevão Holland, querendo saber, Estevão Holland, em Moçambique, qual é a importância que as organizações não governamentais têm tido no âmbito do combate ao HIV? Bom, o nosso país, a semelhança do que acontece com os outros países africanos, né? São países que não são dotados muito financeiramente, enfrentam algumas dificuldades do ponto de vista da questão logística, do ponto de vista da organização dos próprios sistemas de saúde. Então, esse sistema de saúde tem algumas limitações, não conseguem cobrir aquilo que são as exigências, não é? Daquilo que é a questão da HIV. O campo da HIV é um campo muito vasto e precisa de uma intervenção multifacetorial. Então, essa gama de diversidade de ações que devem ser implementadas naquilo que é o combate ao SIDA, o governo, o próprio sistema de saúde não tem capacidade para poder intervir em todas essas áreas, conforme eu disse, uma área multifacetada e precisa da intervenção de outras estruturas ou de outros sistemas fora daquilo que é o sistema principal, né? Então as organizações não governamentais têm apoiado muito o nosso governo ou as estratégias traçadas pelo governo no âmbito do combate ao HIV, mas de forma econômica, né? De certa forma podem ter uma implicação econômica. A partir do momento em que eles poupam o que poderiam gastar em alguma coisa que as associações têm conseguido fazer, não é? Se nós prestarmos atenção, não é? As associações desempenham um papel fundamental, principalmente para complementar aquilo que são as limitações ou que são as dificuldades do próprio Sistema Nacional de Saúde na divulgação de algumas informações sobre o HIV. Existem várias organizações que têm atuado acima de tudo na comunidade. Outras associações têm atuado mesmo do seu ponto de vista clínico em parceria com algumas organizações, né? Associações. Temos UCBs, temos também algumas ONGs já. As UCBs trabalham muito mais na comunidade, enquanto as organizações não governamentais têm um trabalho mais ampliado, tanto pode ser dentro da comunidade, assim como pode ser dentro das unidades sanitárias. Então, eles vêm para sanar aquilo que são as limitações do próprio Sistema Nacional de Saúde. Então, é verdade que eles desempenham um papel muito importante, porque dispõem de recursos que às vezes o nosso sistema não é capaz, né? Por essa razão que o próprio sistema pede ajuda em algumas organizações para a realização de algumas atividades, mesmo dentro daquilo que são as atividades do próprio Sistema Nacional de Saúde. Tá vendo? Exato, então de uma certa forma estamos a aprender aqui. Eu agora já
Já sei que, de uma certa forma, as organizações não governamentais no âmbito do combate ao HIV têm ajudado muito aquilo que é o nosso sistema governamental, não só em âmbito de recursos humanos, porque ajuda também na parte de recursos humanos, recursos materiais e também nos recursos econômicos, mas tudo isso para pagar essas pessoas para poderem, de uma certa forma, contribuírem de uma forma interligada com o governo, com os planos traçados pelo governo, para poderem fazer o que é combater essa pandemia que tem assolado todo o mundo. Então, Estevão Holanda, dando continuidade assim, que é a esse bate-papo, essa conversa, vamos à segunda questão. Moçambique, a sociedade civil, as mídias foram todas assoladas por uma notícia de bloqueio de um fundo, que esse fundo era o fundo de Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos da América, que era também interligado com Elon Musk, que é um empresário, é o dono da Tesla e também é o dono do Twitter. Bloquearam esse fundo, que esse fundo era um fundo que desempenhava um papel vital no funcionamento das organizações não governamentais. Então a questão é a seguinte: se essa suspensão desse fundo, que é o fundo da USAID, tivesse sido uma suspensão definitiva, o que você acha que a situação do HIV e SIDA, ou a situação da pandemia do HIV e SIDA, poderia se apresentar no nosso país, tendo em conta da importância que nós falamos aqui das organizações não governamentais, algumas limitações que o nosso governo tem, as organizações não governamentais têm ajudado. Então, suponhamos que tenha uma suspensão definitiva, as organizações não governamentais fecham de uma forma definitiva. Como é que a pandemia do HIV, como é que o controle, como é que pode se apresentar em Moçambique? Bom, será uma questão muito desafiadora, não é? Uma vez que quase todas as atividades relativas ao HIV quase dependem muito daquele fundo, não é? As várias organizações não governamentais, as várias associações, as várias UCBs que trabalham com HIV/SIDA aqui em Moçambique, muitas são financiadas pela USAID. Então, o que ia acontecer? O que ia acontecer? O que ia acontecer é o seguinte: essas UCBs, essas organizações não governamentais, deixarão de dar o seu contributo naquilo que é o combate ao SIDA, por razões óbvias. Não terão como pagar os seus funcionários, porque eles também têm funcionários e estão a depender desse fundo, não é? Então, essas organizações, de certa forma, são as organizações que contribuem para a diminuição ou para o alcance daquilo que são os indicadores relacionados com o combate ao HIV. Então, se essas organizações não têm condições para realizar as suas atividades, automaticamente os indicadores não vão ser conseguidos alcançar, não vai se conseguir alcançar aquilo que são os indicadores, vamos ter aumento dos casos de HIV. Existem as organizações comunitárias de base que trabalham muito mais com a comunidade, a questão de sensibilização, a questão do engajamento da própria comunidade, da própria população. Então, essas associações têm um papel muito importante no engajamento da própria comunidade, tá a ver? Então, se essas atividades não vêm se realizando, automaticamente a própria comunidade não terá acesso à mesma informação que se tem hoje em dia, porque existem várias organizações. A própria Associação Comunitária de Apoio em Saúde vai buscar trabalhar dentro da comunidade, conscientizando as pessoas, engajando os líderes comunitários, engajando os jovens, as mães dentro da comunidade, informando-lhes em matéria sobre aquilo que é a temática do HIV. Outro impacto que poderia ter era a questão dos próprios tratamentos, não é? Nós não temos laboratórios que produzem aqueles medicamentos são importados, não é? E esse fundo desempenha um papel muito importante na aquisição desses medicamentos. Os medicamentos contra HIV são muito caros, nós podemos pensar que são muito baratos porque nós não vamos comprar assim, tirar o nosso valor, mas são muito caros. E existem outros vários medicamentos que nós não trouxemos ou ainda não temos no nosso sistema, mas simplesmente porque são caros, né? Então os efeitos serão muito nefastos. Tá certo. Então, no respaldo do que foi dito aqui, eu também pude perceber que as organizações não governamentais, elas estão mais preocupadas com o envolvimento comunitário. São entidades que estão mais ligadas com a comunidade. Elas não esperam que a comunidade vá até elas. Elas vão até a comunidade e têm, de uma certa forma, dado todos aqueles critérios ou todas aquelas dicas necessárias para que possam se controlar aquilo que é
a pandemia do HIV em Moçambique. Então as organizações não governamentais são muito importantes porque desempenham esse papel, eles vão até a comunidade, do que vinha dizendo aqui o nosso convidado, o Estevão Holanda, eles vão até a comunidade dando aquelas dicas e tudo mais. Então esse papel é muito fundamentalíssimo. Estevão Holanda, nós estamos a aprender muito contigo, com a sua experiência, isso é mesmo satisfatório. Então, indo a uma outra questão, quais são as estratégias, ou nesse caso as medidas preventivas do HIV que as organizações não governamentais têm transmitido às comunidades, para que as comunidades possam saber como prevenir-se dessa pandemia? Bom, existem várias estratégias de prevenção que são divulgadas na comunidade. Eu vou começar de uma estratégia que eu acho que é uma estratégia muito fundamental, não é? Que todas as organizações devem buscar e incluir nas suas atividades, que é o próprio engajamento comunitário, o envolvimento comunitário, não é? Então, quando nós envolvemos a comunidade, em outras palavras, nas nossas atividades, eles têm acesso a mais informações. E a primeira medida de prevenção de qualquer que seja a doença é acesso à informação. Se tu não tens acesso à informação, não tem como se prevenir de algo que você nem sabe o que é. Não tem como você implementar medidas de prevenção que você nem sabe quais são essas medidas, obviamente. Então, uma das primeiras medidas de prevenção que nós temos que implementar é a questão de acesso à informação. Estás a ver, né? Então, eles têm trabalhado na estratégia de envolvimento comunitário, o engajamento comunitário, onde nós vamos tornar a comunidade como parte da solução. E quando você envolve a comunidade, eles se sentem mais confiantes, eles se sentem mais dentro do tema, do que quando somos nós a ir apresentar temas simplesmente na comunidade. Ok. Então, quando nós vamos lá à comunidade, vamos transmitir essa mensagem, é sempre importante nós procurarmos algumas pessoas, envolvermos aquelas pessoas como se fossem do nosso meio, do meio técnico ou científico, né? Porque nós somos mais a base científica ou a base técnica, né? Então nós vamos à comunidade, que a comunidade não tem informação. Então é sempre importante nos levarmos àquela população, colocarmos aquela população no nosso meio, para que ela também possa transmitir a mensagem para aqueles que estão de lá. Então os que estão lá vão se sentir mais confiantes quando eles veem um deles estando cá conosco, é isso, né? Exatamente, e não apenas isso, né? Temos a formação de vários comitês de saúde, vários comitês de cogestão que existem lá na comunidade, que nesses comitês de cogestão estão inclusos lá pessoas influentes dentro daquela mesma comunidade. Podem ser mães que são tidas como exemplos, podem ser os próprios líderes comunitários, podem ser alguns jovens que nós encontramos lá dentro da comunidade. Então, a criação dessas estruturas que ajudam os profissionais de saúde naquilo que é o combate a doença, neste caso o HIV, são estruturas que de certa forma dão mais pujança à própria comunidade, dão mais confiança à própria comunidade. Estás a rir? Eu acho que estamos a aprender muito aqui, dá para ver que ele tem um domínio de tema, é alguém que de uma certa forma assim, que ele está muito inteirado dessa situação. Mas a minha produção aqui, já temos indicações que já não temos muito tempo, então em jeito de última questão mesmo para podermos fechar. Estevão Holanda, nós sabemos que o HIV é uma doença literalmente muito grave por causa do seu mecanismo de ação. Quando penetra dentro do nosso organismo, ele destrói nosso sistema imunológico, ficamos debilitados. Então ele traz muitas repercussões nefásticas para a nossa saúde. Então, qual é a forma mais eficaz de se prevenirmos dessa doença? Como última questão para podermos fechar esse debate. Ok, bom, antes de responder essa questão, me sinto na obrigação de desenvolver um pouco mais ou acrescentar alguns aspectos na questão anterior, né? Porque eu me foquei muito mais do ponto de vista comunitário, a forma como as estratégias são mais utilizadas dentro da comunidade, porque existem algumas organizações que focam-se muito mais em medidas comunitárias do engajamento comunitário. Só importa realçar que não são somente essas medidas. Temos a questão do quê? Temos a questão de PrEP, temos que divulgar o PrEP, temos a questão de PP, profilaxia, aliás, pós-exposição, né? São informações que nós temos que divulgar dentro da comunidade. Temos a questão de distribuição de preservativos à comunidade, nas escolas, trabalhadores de sexo. Nós podemos até ir em espaços noturnos, distribuir preservativos, dar palestras naqueles espaços noturnos. Então, indo àquilo que é a questão, né?
obviamente, a principal forma de prevenção de HIV, né, é o uso do preservativo. Acredito que usas preservativo. Claramente, sem sombra de dúvida. Não podemos fazer de Rambo. E como é que é? E Bruce Lee? Van Damme também. Van Damme dies. Temos que sempre usar o preservativo. Então aprendemos muito aqui com o técnico Estevão Wallan. Ele também disse aqui de forma direta que a forma mais eficaz de prevenirmos dessa doença é usando o preservativo. Então, se tiver algo para acrescentar que eu não tenha perguntado, a nossa produção nos deu mais uns 2 minutos, então 1 minuto, né? Ok, tudo bem. Então, é 1 minuto, então nesse 1 minuto pode acrescentar. Bom, existem várias coisas, né, que eu poderia acrescentar, né? Mas o que eu vou acrescentar é dar um conselho, né, aos jovens que estão... Está a valer, a comunidade juvenil, está a valer. Não, nós temos que deixar de nos fazer de Bruce Lee. Bruce Lee, eu assisti a filme de Bruce Lee, o gajo sempre lutava descamisado, né? É a mentalidade que as pessoas também têm de entrar sem camisinha. Então nós temos que tirar essa mentalidade, não é? A nossa vida não é diferente de vida de gato, como pessoas dizem que tem 7 vidas. Nós temos uma vida e nós temos que valorizar a nossa vida. Se nós não nos valorizamos, ninguém há de valorizar a nós. Nós primeiro temos que nos valorizar e temos que tirar aquela mentalidade de querer chuchelar, como se diz, não é? Se você já tem, outras pessoas devem ter. Nós temos que tirar essa mentalidade, até porque isso também pode influenciar na nossa saúde. Não é tão bom como nós pensamos que pode ser bom, não é? Chuchelar pessoas. Exato. Essa foi a minha conversa com o técnico Estevão Wallan, onde falamos da importância das organizações não governamentais no âmbito do combate ao HIV no país. Então, eu espero que vocês tenham aprendido muito, porque eu cá aprendi muito com as explanações aqui do nosso convidado, que mostra-se super dotado em conhecimentos relacionados com as organizações não governamentais, como elas agem, principalmente no envolvimento comunitário. Eu sou Daniel Júnior Samuel Enjane, a.k.a. Mr. Prevent, o fundador da Mr. Prevent Media. Então eu convido a todos para que possam se subscrever, para que possam ficar a par e ativar o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar sempre que eu for a lançar uma novidade. Então nós nos dispensamos de vós com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Beijinhos e abraços.